gravação aqui. Gente, então, deixa eu colocar os slides aqui primeiro. Então, qual é que é a missão aí? Eu vou falar basicamente aqui pelos slides. Qual é a linha de conversa. Então, isso aqui é um documento oficial, está no manual do vestibulando da UEL 2021. Qual é a ideia da química no vestibular? Então, para quem acompanha o vestibular da UEL há algum tempo, já a UEL sinaliza essa situação da interdisciplinaridade, de fazer essa cobrança de caráter multidisciplinar. Então, eu vou pedir para quem está com o microfone aberto que feche o microfone aí para não ficar dando interferência aqui. Se quiser falar, abre o microfone, fica à vontade que vai estar de boa na nossa participação. Então, só para chamar a atenção. Obrigado. Alguém quer falar? Pois não. A palavra-chave, a interdisciplinaridade. Isso é um programa de química, tem a ver com o programa de química, né? Eu selecionei aqui, a priori, 4 questões que são dos últimos anos da UEL, então ela já vinha preparando essa mudança certamente. Eu tenho certeza de que a universidade, estou lá dentro também, sou aluno do programa de mestrado dentro da universidade, ela não vai fazer não ia tomar nenhuma decisão assodada. Talvez a pandemia tenha acelerado o processo, antecipado alguma situação, mas certamente essa busca por uma prova que melhorasse, porque assim eu não sei qual é a carreira que vocês disputam aqui, ou que vão pugnar uma vaga, estão concorrendo a qual vaga, mas os documentos da UEL relativos aos vestibulares, eles apontam no seguinte sentido: a prova é muito boa, é literal isso. Eu, infelizmente, não copiei isso para colocar aqui para vocês, mas tem uma passagem que é literal, que fala assim: a prova da UEL se mostra de qualidade para selecionar para cursos de alta demanda, porém ela peca nos cursos de baixa demanda. Pecar no vestibular significa dizer, ela não seleciona os melhores e não exclui os piores. Então, isso é ruim para vestibular, né? Então, ela está nessa busca de fazer uma prova diferente nesse ano. Uma prova com 50 questões. Eu costumo dizer sempre para a galera que a prova da UEL, eu sou de um tempo, no século passado, em que a prova da UEL era feita em 4 dias, com 80 questões por dia. Então, eram 320 questões. Hoje, é uma prova reduzida para 50 questões e cada vez mais os conteúdos são mais profundos, não é mais superficialidade, são conteúdos que invadem certamente as outras áreas do conhecimento, que não exclusivamente a área da química. E aqui ele fala em um viés de convergência com a física, a biologia e a matemática, mas vocês vão ver que nas questões selecionadas aqui não necessariamente são esses os tópicos que aparecem. A primeira questão que eu selecionei para vocês aí, ó, essa questão da UEL 2020, em que ele vai cobrar de vocês, certamente com
conhecimentos das áreas da química e da biologia, notadamente. Então, acho que dá dando para todo mundo ver aí na tela, né? Eu, por dever de ofício, vou ler todos os textos apresentados na prova, né? Não dá para a gente falar para o aluno que o aluno tem que ler, a gente chega aqui numa hora de resolução de um exercício, a gente acaba não fazendo a leitura total dos conteúdos. Então, a frase vida é código e combinação, destacada em uma das posições no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, resume muito bem a vida do ponto de vista científico. Durante a evolução química, compostos simples se combinaram em face de suas reatividades químicas e das condições adequadas para formar moléculas mais complexas e polímeros, levando à formação dos principais micro-organismos. Com base nas combinações de substâncias químicas e seus efeitos na manutenção da vida, considere as afirmativas a seguir. A síntese de proteínas ocorre por meio da reação de adição entre aminoácidos que possuem grupo funcional amida, formando ligação peptídica. Então, a primeira citação aqui é a seguinte: os aminoácidos, eles possuem grupo funcional ácido carboxílico e amina. Então, aminoácidos, eles têm, de fato, os grupos amina e ácido carboxílico. Então, isso já invalida esse item. Oh, tem oh, ei, tem para brapa? Para brapa. Desculpa aí, eu preciso fixar o meu microfone aqui, senão fica ele soltando. Só para constar, né, gente, aproveitando aqui a deixa, as proteínas, sim, elas têm grupo amida. Então, o texto correto aqui seria: a síntese de proteínas ocorre pela reação não é adição também, a reação é de um outro tipo, chamada reação de condensação. Então, vale dizer também que não é esse o tipo de reação. Então, os erros aqui: a reação de condensação entre aminoácidos que possuem grupo funcional amina e ácido, formando ligação peptídica. Aí sim, na ligação peptídica, é que surge o grupamento amida. A ligação amídica, de fato, é essa daqui, ó. Isso é uma ligação amídica. Vou destacar aqui. Essa ligação entre o C-O e N é que vai caracterizar a ligação peptídica que nós chamamos aí. Fazendo um reparo aqui só. Baixo.
Aí, porventura, se pararem de me ouvir, vocês me avisem, hein? Uma gambiarra. Item 1 incorreto. O item 2. A estrutura do DNA, do RNA, quando comparada ao DNA, é formada por duas cadeias de proteínas desoxirribose e por moléculas de uracila em vez de timina. Até eu, que sou da química, eu desconfio que esse item aqui esteja errado. Por quê? A estrutura do DNA é formada por riboses e não desoxirriboses. E também a questão de não ser duas cadeias de proteínas, isso é mais exclusivo, mais específico da biologia. Então, eu não vou ficar invadindo aqui as áreas de conhecimento dos meus colegas, mas só para citar o DNA, eu me lembro que era da desoxirribose e o RNA da ribose, se eu não estou enganado. Se estiver enganado, me corrijam, me ajudem aí aqui nessa jornada de sábado à tarde. Item 3. A hemoglobina é um complexo metálico que contém cátion ferro coordenado com átomos de nitrogênio. Nesse caso, os átomos de nitrogênio são considerados bases de Lewis e o cátion ferro ácido de Lewis. Isso aí é da teoria química. A gente considera que todo cátion é um ácido de Lewis e o nitrogênio, por ser uma espécie que costuma ficar com 2 elétrons e já tem um par de elétrons livres, então espécies com pares de elétrons livres são consideradas bases de Lewis, e também os ânions são bases de Lewis. Isso da teoria moderna de ácido de base, os ácidos de base de Lewis, ácidos de Lewis, espécies que não completam o octeto e que tem espaço para mais elétrons, né? Então, por não completar o octeto, só para constar para vocês aqui, um exemplo de base de Lewis é o BH3, perdão, de ácido de Lewis é o BH3, por quê? O BH3 ele fica com apenas 6 elétrons na camada de valência, então isso é considerado como uma espécie deficiente de elétrons. Já a amônia, ou os derivados amônicos, são considerados bases de Lewis por conta de terem pares de elétrons livres, só aí para constar nesse item. O item 4, a sequência de nucleotídeos do DNA, em linhas gerais, tem a sequência de nucleotídeos do RNA, que, por sua vez, especifica a ordem dos aminoácidos de uma proteína. Eu vou fazer de conta que eu não sei esse item e vou passar para a próxima tela, que vai me trazer algumas situações. Só para constar, essa aqui era a imagem, né, que estava junto na prova, lá do Museu do Amanhã. Ele pede para que nós assinalemos a alternativa correta, perdão. Eu digo sempre para os alunos, para as alunas, de que fazer vestibular de múltipla escolha tem a especificidade de você jogar com as alternativas, né? Então, ao saber que a alternativa 1 ela era falsa, de que ela não valia na minha leitura, então a 1
sendo falsa. Risco essa, risco essa, risco essa. Quando eu fiz a leitura acerca do DNA e RNA, eu também disse que o item 2 era falso. A minha interpretação aqui me levou, então, na sequência, a dizer que o item C é o correto para essa primeira questão, uma questão envolvendo aí a química e a biologia. Só fazer uma pergunta para vocês, quero saber de vocês se eu estou muito acelerado, se eu estou muito lento, como é que eu estou procedendo com vocês aí, ou se está no ritmo adequado, dá para a gente tocar desse jeito. Me digam aí, me deem um help aqui. Por mim, pode continuar dessa forma, professor, tá tranquilo. Pelo menos para mim, né? Não, tranquilo. A gente parte do princípio que quem não se manifesta, alguém aí? Por mim tá tranquilo também. O áudio tá um pouco baixo para mim, mas eu acho que é meu computador, talvez. Será? Vocês, Para mim então, também tá um pouco baixo. Para mim também tá. Oi? Eu ia falar se você não consegue tirar o som do computador e falar pelo celular, já que você está conectado pelos dois. Aí talvez melhore. Então, vamos fazer isso, ok? Vamos lá. Áudio. Áudio. Muta o do computador, professor. Vamos mutar, pera aí. Ok? Áudio ok? Agora melhorou. Isso, agora tá melhor. Dá para ouvir. Maravilha, maravilha. Aprendendo aí ok, por isso, a parte do conteúdo vai lá. Sim? Vou só fechar essa tela aqui para não ficar me perdendo. Vou falar por ela, mas ela está fechada, ok? Então, vamos lá. Próxima. Então, a primeira era tratada como química e biologia. Agora, uma outra questão, tratando aí da questão do meio ambiente, coisas que fazem parte do cotidiano de vocês, certamente, mas que nós vamos apontar aqui. Olha aí, diariamente, milhões de toneladas de lixo são lançadas no ambiente. Aos poucos, após a década de 50, o lixo passou a ser sinônimo de energia, matéria-prima e solução. Processos alternativos, como a reciclagem, por exemplo,
reduzem o lixo e atuam nos processos produtivos, economizam energia, água e matéria-prima. A coleta seletiva é a maior aliada no reaproveitamento dos resíduos. Com base nos conhecimentos sobre reciclagem, atribua V de verdadeiro ou F de falso às afirmativas a seguir, e aí pede que vocês assinalem na sequência, de cima para baixo, a sequência correta. Gente, a gente não pode desqualificar também, né, as provas, achando que porque vai tratar do tema lixo vai ser uma coisa política de 3 R's apenas, né? Reciclar, reduzir, reutilizar. Então, uma pegada mais técnica aqui, então vamos ver o que o camarada nos cita. O alumínio e o vidro mantêm suas características praticamente inalteradas ao serem reciclados. O vidro é o único material que permite uma junção de cores recicláveis, tendo uma reciclagem infinita ao longo do tempo. A reciclagem busca a redução dos custos de fabricação de alguns produtos, sobretudo em função do menor desperdício de energia. Vou ler cada uma das afirmativas e depois eu faço uma ponderação na sequência. O volume de matéria-prima recuperado atualmente pela reciclagem encontra-se acima das necessidades da indústria. Acho que vale pensar um pouco, né? Se o volume removido por reciclagem já tivesse acima do volume da indústria, a indústria não estaria mais explorando jazidas de hematita, jazidas de alumina ou de minério de alumínio, de bauxita, não estaria tirando material de óxido de silício para fazer vidro. Então, vamos com calma numa afirmativa dessa. A reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial, retirando os resíduos do fluxo terminal. Então, a questão aqui, vocês viram uma questão 2020, essa questão 2017, então, a prova da UEL já, os caras estão preparados nesse sentido. Na boa, o alumínio e o vidro mantêm suas características praticamente inalteradas ao serem reciclados. Sim, ok. O vidro é o único material que permite uma junção de cores recicláveis, tendo uma reciclagem finita. Não, a reciclagem do vidro é infinita. Eu nem vou discutir essa questão de cores por conta de serem pigmentos que vão dar a questão de cor, mas o termo impeditivo aqui é o termo finito. O vidro é de reciclagem infinita. Assim como o alumínio. A reciclagem busca a redução de custos de fabricação de alguns produtos, sobretudo em função do menor desperdício de energia, sem dúvida alguma. A questão do alumínio é uma questão elucidativa nesse sentido, porque ele economiza 90% de energia. O principal custo de produção do alumínio é relativo à sua quantidade energética consumida. O volume ainda não é, óbvio, maior que as necessidades da indústria, e a reciclagem é uma forma de reintroduzir, sim, o material. O termo lixo é um termo que não é tão adequado, né? Então, a sequência de afirmativas aí, o vidro e o alumínio mantêm suas características praticamente inalteradas ao serem reciclados. O vidro é o único material que permite a junção de cores, tendo uma reciclagem finita? Não. A reciclagem busca a redução dos custos e o volume de matéria-prima recuperado atualmente pela reciclagem encontra-se acima das necessidades da indústria. Também não. E a reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial, retirando os resíduos do fluxo terminal. Essa é uma questão genérica, né? Uma questão mais
tranquila de ser feita do que uma questão mais técnica, mais pura de conhecimento específico, como foi a primeira questão que eu lhes apresentei. Sugiro aí que vocês façam a leitura desse texto por obrigação, por dever de ofício. Eu coloquei aqui na transparência, no slide. Perdão. Vamos lá. A vida em grandes metrópoles apresenta atributos que consideramos sinônimos de progresso, como facilidade de acesso aos bens de consumo, oportunidade de trabalho, lazer, serviços, educação, saúde, entre outras coisas. Por outro lado, em algumas delas, devido à grandiosidade dessas cidades e aos milhões de cidadãos que ali moram, existem muito mais problemas do que benefícios. Seus habitantes sabem como são complicados o trânsito, a segurança pública, a poluição, os problemas ambientais, a habitação, entre outras coisas. Sem dúvida, são desafios que exigem muito esforço, não só dos governantes, mas também de todas as pessoas que vivem nesses lugares. Essas cidades convivem, ao mesmo tempo, com a ordem e o caos, com a pobreza e a riqueza, com a beleza e a feiura. A tendência das coisas de se desordenarem espontaneamente é uma característica fundamental da natureza. Essa desordem em química em física, é chamada de entropia. Não sei se alguém aqui que está acompanhando a aula fez a prova da UEL do ano passado, mas ela trazia um exercício justamente desse tópico aí, que era a questão da espontaneidade de um processo. Como é que vocês avaliavam a espontaneidade de um processo através do cálculo da energia livre de Gibbs? Se der tempo, na nossa conversa de hoje, eu busco aquela questão ali, devo ter num material aqui que eu separei esses dias, e eu resolvo ela com vocês só para fazer um comentáriozinho acerca da espontaneidade. Não que eu acredite que vai aparecer na prova da UEL desse ano, mas como apareceu na prova da UEL, é até um sinal para as outras estaduais do Paraná, principalmente. Lá, vamos voltando aqui. E o que acontece nas grandes cidades? Despoluir o rio, melhorar as condições de vida de seus habitantes, diminuir a violência, por exemplo, são tarefas que exigem muito trabalho e não acontecem espontaneamente. Se não houver qualquer ação nesse sentido, a tendência é que prevaleça a desorganização. Em nosso cotidiano, percebemos que é mais fácil deixarmos as coisas desorganizadas do que em ordem. A ordem tem seu preço. Portanto, percebemos que há um embate constante na manutenção da vida e do universo contra a desordem. A luta contra a desorganização é travada a cada momento por nós. Por exemplo, desde o momento da nossa concepção, a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, nosso organismo vai se desenvolvendo e ficando mais complexo. Partimos de uma única célula e chegamos à fase adulta com trilhões delas, especializadas para determinadas funções. Entretanto, com o passar dos anos, envelhecemos e nosso corpo não consegue mais funcionar adequadamente. Ocorre uma falha fatal e morremos. O que se observa na natureza é que a manutenção da ordem é fruto da ação das forças fundamentais que, ao interagirem com a matéria, permite que esta se organize.
Desde a formação do nosso planeta, há cerca de 5 milhões de anos, a vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo Sol em uma forma útil, ou seja, capaz de manter a organização. Para tal, pagamos um preço alto. Grande parte dessa energia é perdida, principalmente na forma de calor. Dessa forma, para que existamos, pagamos o preço de aumentar a desorganização do nosso planeta. Quando o Sol não puder mais fornecer essa energia, dentro de mais 5 bilhões de anos, não existirá mais vida na Terra. Com certeza, a espécie humana já terá sido extinta muito antes disso. Só para constar, né, gente? Para quem pesquisa a vida em outros planetas, uma das variáveis que os astrofísicos utilizam, os astrobiólogos, essa galera aí, é a avaliação do nível de desordem. Sistemas que mantêm a desordem estabilizada, certamente não têm vida. Então, é só uma curiosidade para constar aí desse livro do Oliveira, desse texto do Oliveira que está na revista Ciência Hoje. E aí vem a pergunta de fato. Só para constar, quem porventura quiser trocar uma ideia, tem lá a minha página pessoal lá no Facebook. Eu nem falo para virar amigo no Facebook, não dá mais, que chegamos no limite, mas pela página, mesmo assim, se você tiver alguma coisa para interagir, mandar alguma pergunta, alguma coisa, é o lugar mais fácil de eu responder lá na minha página do Facebook. Está aí embaixo aí o endereço da página. E também, com esse meu perfil, tá no Instagram, no Twitter, mas é muito mais pessoal o Twitter, para dar uma xingada no Bolsonaro. Em sintonia com o que é mencionado no texto, também sob a perspectiva da termodinâmica, deve-se realizar trabalho não espontâneo para combater a desordem. Sistemas químicos que exploram reações químicas de oxidação e redução podem realizar trabalhos espontâneos ou não espontâneos. Sobre as reações químicas em pilhas e em processos de eletrólise em soluções aquosas e de compostos fundidos, assinale a alternativa correta. Gente, tem algumas coisas que eu considero fatais quando a gente estuda eletroquímica, por exemplo. Que ânodo ou anodo é sinônimo de oxidação. Então, cabe a você, meu caro, minha cara aluna, não vacilar num momento desse, por exemplo, onde aparecer o termo ânodo é oxidação. E o termo cátodo é igual à redução. Sem mais delongas, eu poderia dizer também que na oxidação produz elétrons. Na redução, eu posso dizer também que consome elétrons. Essas duas afirmações, elas já me permitem dizer, por exemplo, que os elétrons não fluem do cátodo para o anodo, ou do cátodo para o ânodo. Por quê? Quem produz elétrons
em relação a quem consome elétrons, o fluxo é diferente disso. Uma outra coisa, deixa eu colocar uma outra cor de texto, é que pilha galvânica é até redundante, mas sempre que falar em pilha, é processo espontâneo. Sempre que falar em eletrólise, ou célula eletrolítica, a eletrólise é um processo não espontâneo. Eu não consigo escrever delta aqui pela minha notação de texto, eu vou escrever aqui o delta G, que é o que conta a espontaneidade. Processo não espontâneo tem delta G positivo, maior que zero. O processo espontâneo, o contar do processo espontâneo, o delta G dele é sempre negativo. Em relação à eletroquímica, esse E0 aqui, gente, na verdade é um delta E0. Isso aqui é o que a gente chama de, na física, DDP, a diferença de potencial ou FEM. Então, as pilhas têm uma DDP ou uma força eletromotriz positiva. Na eletrólise, a FEM, a força eletromotriz, ela é negativa. Ou a DDP é negativa. Já nos processos espontâneos, nas pilhas, a FEM, a força eletromotriz, é positiva. Então, as pilhas, elas são processos que conseguem gerar trabalho, né? A energia elétrica gerada a partir das reações químicas pode ser convertida em trabalho. Com base nessas informações, eu acredito que os itens passem a ter um significado mais fácil de ser compreendido aqui por vocês. Em uma eletrólise, o processo é espontâneo? Não. Então, isso aqui não combina com isso. O processo de eletrólise é um processo não espontâneo. Em um processo de eletrólise, a energia elétrica é convertida em energia química através de um processo não espontâneo? Ok. Em uma pilha galvânica, a energia elétrica é convertida em energia química? Não, a energia química é convertida em energia elétrica através de um processo espontâneo e não espontâneo. Em uma pilha galvânica, a reação espontânea, um valor negativo de FEM? Não, valor positivo. Em uma pilha galvânica, é um processo não espontâneo, não, um processo espontâneo.
Só para constar, na pilha, o cátodo é positivo, o anodo é negativo. Na pilha. Só para ficar claro, na pilha, a referência é essa. Apagando as informações, vendo o que vai dar de gabarito aqui. Então, veja bem, essa questão já mescla química com física, né? A primeira mesclou química com biologia, a segunda química com geografia, a terceira química com física. No processo de eletrólise, energia elétrica convertida em energia química através do processo não espontâneo. Aí, mais um texto e uma imagem para vocês. Opa. Aí, mesclando a química com a história, né? Essa é a pegada agora. No início do século XVII, a química começou a despontar como ciência, com base na química prática, mineração, purificação de metais, criação de joias, cerâmicas e armas de fogo. Química médica, com as plantas medicinais, e crenças místicas, a busca pela pedra filosofal. A figura abaixo, na verdade, está ao lado, né? Porque eu copiei o texto literal da prova. Apresenta a vista do interior de um laboratório de análise de minerais no final do século XVI, utilizado para amalgamação de concentrados de ouro e recuperação do mercúrio pela destilação do amálgama. O minério contendo ouro e alguns sais à base de sulfeto, só um parênteses, né? Esse termo amálgama, ele se refere às misturas que têm mercúrio. Amálgama é sinônimo de mistura metálica, liga metálica, calcada no mercúrio. O minério contendo ouro e alguns sais à base de sulfeto era inicialmente tratado com vinagre, que é uma solução de ácido acético, por 3 dias. Em seguida, era lavado e posteriormente esfregado manualmente com mercúrio líquido para formar a amálgama mercúrio-ouro, detalhe B na figura. A destilação do amálgama para separar o ouro do mercúrio era realizada em um forno chamado atanor. Atanor ou atanor, professor Luiz Francisco? Detalhe A na figura. Vamos ver o que vem de item. Então, sobre os processos de obtenção do ouro empregados no final do século XVI, assinale a alternativa correta. Ao considerar que o sal presente no minério é o sulfeto de chumbo, o emprego do vinagre tem como finalidade evitar a dissolução desse sal. O amálgama ouro-mercúrio é uma mistura azeotrópica. Vamos por partes.
Professor Chico e alunos, até que hora que a gente tem de disponibilidade para trabalhar? Olha, professor, ali no negócio está escrito 3h20 para acabar a aula. 3h20 para acabar? Uhum. Não, vamos ver o que a gente consegue de mais espaço aqui. Ó. Quem tem o conceito de mistura azeotrópica aí? O silêncio é que todos têm o conceito ou que ninguém tem o conceito? Ou quem tem não quer falar? Eu, pelo menos, não tenho, professor. Aí sim, tá? Aí é... Quem foi que falou? O Caio. Caio. Então, eu vou conceituar o que é mistura azeotrópica. Porque eu perguntei isso aqui, Caio e demais. Porque senão eu fico falando de coisas que vocês já têm o conceito e aí fica desagradável, né? Então, misturas azeotrópicas são misturas com PE, ponto de ebulição fixo. Tem duas misturas que são clássicas na química, a eutética, que ela tem, e são misturas com PF fixo. Se vocês recordarem um pouquinho, eu vou tentar fazer um desenho aqui bem elementar. Em termos de curvas de aquecimento, a gente colocar temperatura por tempo, uma substância pura, ela tem uma curva assim, ó. Quando chega a fusão, quando chega a ebulição, a temperatura deixa de variar. Isso aqui é para coisas puras. As misturas têm um comportamento totalmente distinto. Mistura, chega a fusão, ela continua variando, chega a ebulição, ela continua variando. Então, para as misturas, a variação de temperatura durante a fusão e durante a ebulição, ela é uma marca. Falar que é uma mistura azeotrópica, ouro-mercúrio, e dizer que aí isso contradiz o texto, porque ele fala que o amálgama, vou voltar um pouquinho aqui no texto, sem apagar essas coisas que estão aqui, ele fala aqui, a destilação do amálgama para separar o ouro do mercúrio é realizada em um forno chamado atanor, ou atanor, sei lá, qual é a pronúncia. Destilação é pautada no quê? O que caracteriza ou o que é fundamental para que haja destilação? Diferentes pontos de ebulição. Coisas que têm mesmo ponto de ebulição não podem ser separadas por destilação. Isso é um dado concreto. Então, essa afirmativa é inviável, porque ela contradiz o texto. Misturas azeotrópicas não são separáveis por destilação. Vou escrever aqui um exemplo de mistura azeotrópica para vocês. É a mistura mais comum azeotrópica, é o álcool 96%. Etanol, 96% de álcool e 4% de água formam uma mistura azeotrópica. Aí ela não é separável por destilação. Por isso que nos postos de combustíveis, o etanol é comercializado na forma de etanol hidratado ou de álcool hidratado na
taxa de 96%. O que tiver a mais de água é fraude do revendedor ou do distribuidor, essencialmente do revendedor, que é o responsável por manter essa proporção dentro do limite. Ok? Então, aproveitar para discutir essa situação. A destilação da amálgama composta por mercúrio e mercúrio é considerado um processo de fracionamento físico. Sim, processo físico, porque não forma novas substâncias, você apenas muda de estado físico, né? Você tem lá ouro e mercúrio. Por princípio, o ouro sólido, o mercúrio líquido. Então, a temperatura de ebulição do ouro é maior que a temperatura de ebulição do mercúrio. É por isso que pessoal que trabalha em garimpo, gente, vive tão pouco. Por isso que a expectativa de vida de quem trabalha em garimpo é muito baixa, porque os caras acabam trabalhando com vapor de mercúrio. E o mercúrio ele é danoso para o organismo, não na forma metálica. Ah, quebrou um termômetro, eu coloquei mercúrio na minha mão, eu vou desenvolver uma doença lá. Não. O mercúrio ele é danoso na forma de vapor de mercúrio, na forma de óxido de mercúrio, essencialmente, que aí ele se comporta como metal pesado e aí tem todas as doenças relativas a questões neurológicas associadas a isso aí, mas só para constar, então, a letra C é a viável. Eu vou discutir os outros itens para aproveitar esse ponto. Vou voltar lá na letra A daqui a pouquinho. A separação do mercúrio por ouro por meio da destilação ocorre por um processo de vaporização chamado de evaporação. Então, a separação do mercúrio por meio da destilação ocorre por processo de vaporização chamado de ebulição. Então, isso é a diferença aqui de passagem de uma forma para outra nos estados físicos. Ele, só para vocês destacarem, eu acho que era importante a gente marcar em algum lugar aí as formas de vaporização. Vocês conhecem pelo menos 3 formas de vaporização, né, gente? Quais são as formas de vaporização que eu aponto para vocês aqui? Vou apagar essas escritas aqui para eu escrever outras vaporizações. Então, vaporização. A primeira, a evaporação. Qual é a característica da evaporação? Ocorre em qualquer temperatura. Isso é uma marca da evaporação. Ocorrer em qualquer temperatura. Ebulição equivale à fervura, equivale à formação de bolhas. Onde? No interior do líquido. E tem uma outra forma de vaporização, que é a calefação, é aquela que acontece num tempo muito curto. O clássico, jogar gotas d'água numa chapa muito quente, você tem a calefação. O vapor é formado de maneira muito breve. Vale dizer uma coisa, que é a seguinte, hein? A vaporização é mais rápida em
regiões de menor pressão atmosférica. Ou seja, se você, todo mundo aqui deve conhecer o Morro do Gavião, já viu falar pelo menos que é aqui em Ribeirão Claro. For lá no Morro do Gavião e fazer uma ebulição da água lá, e você controlar esses parâmetros tal, e for para Caiobá, ou para Guaratuba, ou Matinhos, ou qualquer outro lugar no litoral, e fizer também vaporização, você vai ver que no morro a temperatura para as coisas entrarem em ebulição é menor do que no litoral, devido aí à questão das pressões atmosféricas, só para constar e para chamar a atenção de vocês. Aí. É possível separar a amálgama, no outro item, ouro-mercúrio por meio de destilação, porque o ouro é mais denso que o mercúrio. Gente, a densidade, ela só diz uma coisa. Densidade fala assim, ó, quando duas coisas não se misturarem, o mais denso afunda. Ponto. Só isso. A densidade é um critério que tem a ver com o quanto a gravidade vai agir sobre as coisas. Coisas mais densas são mais puxadas pela gravidade. Coisas menos densas, menos puxadas pela gravidade. Ok? E voltando lá na letra A, o minério sulfeto de chumbo, atacá-lo com vinagre tem justamente o efeito contrário. Eu poderia até escrever a equação aqui, é que você vai pensar em PBS mais ácido acético, que a gente escreve como H e mais ligado ao acetato, sem eu entrar na fórmula agora aqui do acetato. O que acontece? Nessa reação, forma o S combinando com H, forma H2S, e aí forma-se um composto solúvel de chumbo, que é o acetato de chumbo. Eu não sei se vocês exploraram nesse ano, mas existem alguns íons que sempre formam compostos solúveis. Eu vou marcar para vocês aqui quais são os íons formadores de compostos solúveis. Deixa eu pegar uma borracha, ver se eu consigo apagar tudo isso aqui. Opa! Apagadinho. Íons que formam compostos solúveis. Eu vou escrever aqui, ó, que sempre formam compostos solúveis. Quais são eles? O acetato, o nitrato, o clorato, a família 1A inteira. Por isso é importante saber tabela periódica. Saber que é lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio e o cátion
amônio. Então, onde existirem esses caras, os compostos serão sempre, sempre solúveis, sem vacilar. Professor, então todos os metais alcalinos são solúveis? Formam íons solúveis? Formam íons solúveis. Beleza. Onde você pegar, por exemplo, sulfato de sódio, solúvel. Carbonato de potássio, solúvel. Fosfato de sódio, solúvel. Então, é uma dica importante essa, de reconhecer os solúveis. Muita gente fica preocupado em, eu quero decorar os insolúveis. Bicho, são tantos insolúveis, com tantas exceções, que eu recomendo a vocês, assim, de boa, vai por esses que são... Apareceu nitrato. Nitrato de... Professor, o senhor mutou. Gente, voltou o som aí? Voltou sim, professor. Entrou uma ligação aqui, uma hora inadequada. Então, som funcionando de novo? Espero que sim. Tá sim, professor. Então, como eu estava falando, fosfato de cálcio dos nossos ossos, insolúvel, ainda bem, né? Se fosse solúvel, o nosso organismo cheio de água, a estrutura óssea não daria conta de ser essa estrutura, ou cumprir essa função estrutural aí. Então, essa é a dica dos compostos aqui da solubilidade. Vou apagar também, o que me coloca como certa a letra C, mais uma vez. Eu vou acessar esse compartilhamento de tela, só para constar. Eu vou achar mais uma questão aqui, tem alguns minutinhos aí. Chico, você vai dar mais 3 minutos se eu pegar uma questão aqui da UEL do ano passado para mostrar para eles aqui. Um segundo. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar de alguma coisa, quer tirar alguma dúvida que tem aí, fiquem à vontade. Eu estou aqui à disposição de vocês também para isso.
Eu vou colocar uma questão aqui para vocês. Como eu falei da UEL 2020. Vou colocar na tela mais uma vez. Não está no slide, mas vai dar para vocês verem do mesmo jeito. Vou aumentar um pouquinho a tela. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, inclusive, essa lista aqui para vocês, que é uma lista de termoquímica desse ano. Vocês me falam, eu mando no WhatsApp do Chico e ele manda para vocês. Se vocês Pode quiserem. sim, professor, por favor. Ótimo. Então, olhe bem. Obras de arte expostas em museus podem conter metais tóxicos em sua composição, como chumbo, cádmio ou mercúrio e ou seus óxidos. Um incêndio em um museu no qual obras de arte contendo mercúrio são incineradas pode gerar dimetilmercúrio, que é o CH3,2-HG, uma neurotoxina altamente letal, mesmo em baixas concentrações, 0,030 miligramas por centímetro cúbico. Se inalado, os sintomas costumam aparecer semanas após a exposição inicial, o que torna ineficaz qualquer tipo de tratamento. As equações químicas 1 e 2 são exemplos de reações químicas de formação do composto dimetilmercúrio. Rolando a página aí. As duas equações. Então, veja bem. Só para deixar na linha aqui. Está dando para todo mundo enxergar aí? Com base no texto e nos conhecimentos sobre termodinâmica e cinética química, e supondo a queima total de HGO a 1 atm e a 300 Kelvin, assinale a alternativa correta. A reação 1 possui maior espontaneidade que a 2 por possuir maior velocidade de reação. Eu vou tratar de alguns conceitos termodinâmicos. A espontaneidade, como eu mencionei na aula anteriormente aí, ela tem a ver com o ΔG. Maior espontaneidade significa ter menor ΔG. Quanto menor o ΔG, maior a espontaneidade. Então, e o ΔG é calculado assim, ó. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Só para constar, a imensa maioria do pessoal não sabia essa equação aqui ano passado, na prova da UEL. Óbvio, se não sabia essa equação, quem respondeu essa questão foi no chute ou colou do vizinho. Para calcular na equação 1, o que eu peço também para vocês não vacilarem? Aqui é Joule vezes Kelvin a menos 1. Ó. Esse K é um K maiúsculo. Aqui é quilojoules. Então, seria importante ter coerência de unidades, em primeiro lugar. Vamos tirar esse quilojoule daqui e escrever na notação convencional. Escrever
menos 888 mil joules. E aqui, menos 2.134.000 joules. Então, para vocês fazerem as continhas aqui, para quem tiver no rolê de fazer essa conta, isso aqui tem que ser dado sempre em Kelvin, porque é a escala termodinâmica. O Kelvin é o Kelvin maiúsculo, né? É o K maiúsculo. O K maiúsculo é... As duas perninhas aqui são paralelas. E o K minúsculo, as perninhas não são paralelas. Só para ilustrar. Então, o aluno ou a aluna menos avisada acaba se perdendo aqui. Dizer mais uma coisa. Aqui são 2 mol. Aqui, 1 mol. Então, você pode, na reação 2, a gente tem esses valores. Se você quiser fazer a conta aí, deixa eu colocar como texto. Vou fazer para 1 aqui, ó. Para 1. Fala que é o G só para não... Igual a menos 888.000 menos, vou colocar em parênteses, a temperatura 300 vezes o ΔS 264, vão chegar num valor de G aqui. Na reação 1, vamos chamar de... Falar que isso aqui é para a reação 1. R1. Para R2, G igual menos 2.134.000 menos, parênteses, 300 vezes 865. Aqui, na R1, são 2 mols de óxido de mercúrio. Só para orientar vocês. Matematicamente, eu sei que esse número aqui, ó, é maior que esse. Pelo menos umas 3 vezes maior. 2 milhões para 838.000, 2 milhões é muito maior. Então, certamente, a G2, porque o valor é negativo, então, a G2 é menor que a G1. Quanto menor o valor de G da energia livre, mais espontânea é a reação. Então, na leitura que a gente vai fazer uma interpretação de dado, a reação 2 com valor de ΔG de reação possui maior espontaneidade que a reação 1. A reação 1 possui maior espontaneidade que a 2? Não. A reação 2, com valor de ΔG, possui menor espontaneidade? Não. Possui maior valor de variação de entalpia, por isso libera mais calor? Não. A reação 2 tem um sinal negativo, quer dizer, libera calor. Só isso. Agora, quem libera 2.134 libera mais do que quem libera 888. A reação 2 com esse valor possui maior espontaneidade que a 1. Então, quanto menor o valor de G, maior a espontaneidade da reação. E é
até aqui que eu vou para não atrapalhar a próxima aula que vocês têm, inclusive, aí. Vou cessar o compartilhamento. Dizer aí que o tempo é escasso, né? Mas espero ter contribuído de uma forma para a preparação de vocês. Quem sabe, uma outra hora aí no ano que vem, 2021, antes da prova da UEL, possa se falar novamente para poder discutir algumas questões. Quem quiser exercícios, tal, é sempre possível de conversar comigo lá pela minha página, como eu falei para vocês. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu respondo sim, e contem comigo aí do que deve é. Tudo de bom para vocês. Grata satisfação de ter tido esse encontro virtual com vocês nesse sábado. Qualquer hora. Alô? Certo, Chicão? Lê você, Chico.